Santo e amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos a Ti, porque Tu és Deus. Nós louvamos o Teu nome. Nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu senhorio. O Senhor governa todas as coisas, o Senhor é soberano, provedor de tudo. E nós chegamos a Ti, ó Pai, essa noite, confiados em Cristo, lembrando do sangue que foi derramado no Calvário, lembrando que esse sangue nos purifica de todo pecado, lembrando que esse sangue da nova aliança nos colocou em um pacto com o Senhor, e nós podemos chegar a Ti com confiança, sabendo que o Senhor irá nos receber como filhos amados. Nós te agradecemos pela Bíblia, por esse livro santo, e nessa noite, nesse instante que vamos abrir para compreender a Tua palavra, nós clamamos, Senhor, pela iluminação do Espírito Santo, e que de fato o texto bíblico faça sentido em nosso coração, que ele mude a nossa vida, que ele mude as nossas percepções, e nós sejamos transformados, e que a Tua palavra habite ricamente o nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nossa leitura será do verso 22 até o final do capítulo. Primeira de Pedro, capítulo 1. Nossa leitura vai do verso 22 ao verso 25. Nós temos, pela graça de Deus, exposto essa carta nos cultos de domingo à noite. E nós já falamos para os irmãos que essa carta, ela surgiu no contexto de uma grande perseguição aos nossos primeiros irmãos da igreja primitiva. No ano de 64, o imperador Nero tocou fogo na cidade de Roma, e ele tornou os cristãos bodes expiatórios desse incêndio tolo que ele fez naquela cidade. O desejo dele era reconstruir aquela cidade, e quando ele percebeu que um dos únicos bairros que não pegou fogo era um bairro de majoritariamente cristão, ele percebeu que aquilo seria a expiação que ele estava precisando para aquele tipo de pecado. Então começou uma grande perseguição estatal aos nossos irmãos. Nossos irmãos foram perseguidos por todo o império. Eles eram retirados de suas casas, eles eram levados pelas arenas. Os historiadores daquela época, eu li alguns inclusive essa semana, fala do imperador reabrindo seus jardins, para que os jardins fossem visitados durante a noite, porque os cristãos tinham sido transformados em tochas humanas para iluminar aqueles jardins. Foi uma perseguição muito severa, foi uma perseguição muito terrível. E o apóstolo Pedro escreveu essa carta para consolar esses irmãos. Ele estava preocupado com a saúde espiritual dos irmãos daquela região. Afinal de contas, permanecer fiel a Deus em épocas de perseguição é algo muito difícil. Em épocas de perseguição, há um risco grande de pessoas abandonarem a fé. Outras pessoas ficam muito fracas espiritualmente, ficam desmotivadas, ficam se sentindo abandonadas por Deus, e essas pessoas precisavam de conforto, e o apóstolo Pedro também escreveu para esses irmãos. E ele começa, irmãos, nos 12 primeiros versículos dessa carta, descrevendo a grande salvação que esses irmãos haviam recebido. O intuito dele, através de uma estrutura trinitária, onde ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo concedendo salvação a nós, o objetivo dele com todas essas palavras é mostrar que aos olhos de Deus, aqueles irmãos eram preciosos, eles tinham sido comprados pelo sangue de Jesus, que por mais que eles fossem odiados e perseguidos pelo Estado romano, diante de Deus eles eram príncipes, eles eram peregrinos nesse mundo, amados pelo Senhor. Então ele descreve nos primeiros 12 versículos a grande salvação. A partir do versículo 13 até o verso 21, ele vai falar a primeira implicação dessa salvação, isto é, o primeiro resultado, o primeiro fruto que essa salvação deve produzir na vida daquele que foi salvo. O fruto é a santificação, e esse foi o objeto da nossa última meditação. Hoje ele vai afirmar o segundo sinal de salvação. O segundo sinal de salvação é o amor. Então ele diz, na primeira parte, vocês foram salvos. O que se espera dos salvos? Em primeiro lugar, santidade. Em segundo lugar,
amor aos irmãos. E é esse assunto que ele vai falar hoje, e nós vamos tentar entender um pouco o que ele tem a nos dizer aqui. Eu queria só dizer para os irmãos um fato histórico bem interessante que eu li nesses últimos dias, é que um dos aspectos mais intrigantes para os romanos, no que diz respeito ao comportamento dos cristãos, era o amor. Definitivamente eles não entendiam esse vínculo, essa proximidade, esse afeto profundo que existia entre os cristãos. Para eles isso era algo muito estranho. A sociedade romana era uma sociedade extremamente racista. Os romanos se sentiam o povo mais importante do mundo, os outros povos eram chamados de bárbaros. Então você imagina a seguinte cena: um alto oficial romano, crente, convertido a Jesus, está andando pela rua, e de repente vem na direção dele um escravo romano, que era o sujeito considerado da classe menor social daquela época. E vai aquele alto oficial romano crente e vai na direção daquele escravo convertido, e eles se abraçam. Meu irmão, que bom te ver, que alegria encontrar você. Então você imagina os romanos passando e vendo um alto oficial romano abraçando um escravo como se fosse seu irmão. Para eles isso era uma coisa muito estranha, muito confusa. Eles não entendiam o amor que existia entre os cristãos. Eles não entendiam, por exemplo, como é que um judeu que se considerava o povo escolhido, o povo distinto, esse judeu era capaz de encontrar um gentil na rua e abraçar esse gentil e chamá-lo de irmão. Para eles era uma coisa muito estranha. O amor de Cristo constrangia aquela sociedade. Então hoje nós vamos falar desse amor. Nós vamos falar desse amor, tá bom? Do verso 22, vamos ler a palavra de Deus. Diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Então hoje nós vamos falar desse segundo sinal, o amor. E como eu disse para vocês, o amor entre os cristãos do primeiro século era algo tão constrangedor, tão estranho, que os romanos acreditavam, para você ter uma ideia, de que havia um pacto oculto entre os cristãos. Esse pacto entre eles tinha como objetivo retirar o imperador do seu trono e entronizar um certo Cristo, que eles nem sabiam quem era. Então hoje nós vamos olhar, irmãos, esse ensino do apóstolo. E ele começa no versículo 22 com uma ordem. A ordem, o mandamento é: amai-vos. Mas antes de dar o mandamento, ele lembra algumas coisas a esses irmãos. Aqui nós vamos, irmãos, frase por frase, palavra por palavra, essas coisas que Pedro está falando aqui, assim, cada palavrinha dele é como se fosse um manancial, então a gente não pode perder nada. Então ele começa no verso 22 dizendo o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Obediência à verdade aqui, irmãos, é a obediência ao Evangelho. Ele está falando de conversão. Todos aqueles que obedeceram à verdade são aqueles que foram colocados diante da mensagem do Evangelho e creram. E essas pessoas que creram, diz ele na primeira parte do verso, eles tiveram a alma purificada. Lembre-se que essa purificação da alma por meio do Evangelho não significa perfeição, não significa que você não peca mais, mas significa que toda culpa, toda condenação, toda a ira de Deus que existia em cima de você, que pairava sobre a sua cabeça, foi retirada de você. Você foi perdoado, você foi inocentado. Então, nesse sentido, não há nenhum pecado que coloque mais você com um veredito de culpado diante de Deus. Ele diz que nesse sentido, você teve a sua alma purificada.
E ele continua ainda dizendo mais uma questão, afirmando o seguinte: tendo em vista o amor fraternal não fingido. E aqui, irmãos, é o ponto que ele quer chegar. Ele quer falar do amor fraternal. E a palavra que ele usa aqui para expressar o amor é a palavra filéu. E aqui eu não quero ser muito complexo, mas no Novo Testamento nós temos duas palavras que são bem recorrentes para falar do amor. A primeira é a palavra filéu, que na maioria das passagens do Novo Testamento ela é usada para falar de um amor fraternal, de um amor entre irmãos, de um amor entre amigos, de um amor que aproxima, que cria identificação, de um amor entre iguais, de um amor que une. Então ele está falando desse amor. Ele está falando de amor entre irmãos. E aqui, irmãos, ele fala de um amor fraterno, de um amor que nos une como filhos de Deus. E ele diz que esse amor não é fingido. Essa palavra fingido vem da mesma raiz que nos evangelhos Jesus usa para expressar a palavra hipócrita. Então ele está falando que esse amor não é fingido, ele não é hipócrita, isso é, ele não tem máscaras, ele não tem dissimulação, não é um amor que é disfarçado. Então ele está falando desse tipo de amor. E aí em seguida, ele dá o mandamento, na forma imperativa do verbo, ele diz: amai-vos. Então ele diz: uma vez que vocês foram convertidos, uma vez que vocês tiveram a alma purificada, uma vez que vocês são participantes dessa família, dessa fraternidade entre irmãos, amai-vos. E aqui ele muda a palavra aqui não é mais filéu, a palavra agora é ágape. E essa palavra, ela é utilizada na maioria das passagens do Novo Testamento para falar do amor de Deus. Essa palavra, normalmente ela é utilizada para falar daquele aspecto sacrificial do amor incondicional. Pois bem, então nós estamos falando que o apóstolo Pedro, quando foi dar a ordem de amar, ele propositalmente, evidentemente direcionado pelo Espírito Santo, ele mudou a palavra que agora é ágape, não é mais a palavra filéu. Então ele está falando de um amor sacrificial, ele está falando de um amor de dedicação, e ele continua, irmãos, explicando esse amor. Continue comigo na leitura. Ele diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então ele não só coloca a palavra de maior peso para expressar o amor no Novo Testamento, que é a palavra ágape, que já destaca um aspecto sacrificial, incondicional, dedicado do amor, mas ele ainda coloca mais adjetivos para enfatizar a força desse mandamento. Então ele diz: esse amor tem que ser de coração. Isso aqui, irmãos, é quase como se fosse uma redundância, porque quando você usa a palavra ágape, você já está falando que é de coração, porque é um amor incondicional, mas ele quase que propositalmente, para enfatizar, para bater, para martelar na mente dos irmãos, ele diz: esse amor, ele é de coração, isto é, ele é interno, ele é profundo. Ele diz mais: esse amor é de uns aos outros, isto é, esse amor é entre a família da fé, esse amor é entre aqueles que são convertidos, é aqueles que são os seus irmãos, que participam da mesma fé em Cristo. E ele diz ainda: é um amor ardente, isto é, ele está falando que é um amor levado às últimas consequências, não é um amor superficial, é um amor em que você vai profundo nele. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês que não era fácil, no contexto em que eles estavam, expressar esse tipo de amor, não era fácil. Imagine, era uma época de perseguição. Numa época de perseguição, é normal, é da natureza humana, nós queremos ser um pouco mais egoístas. Numa época de perseguição, normalmente a gente está preocupado muito com os nossos interesses, com os interesses da nossa família. Mas aqui era o momento em que Pedro disse que eles tinham que expressar esse amor, de coração, uns aos outros, ardentemente. Então você imagina, dentro de uma igreja cristã semelhante a essa,
Tem lá um casal casado com 3, 4, 5 filhos pequenos, e de repente o pai daquela família é denunciado como cristão, ele é levado para uma arena e ele é assassinado de uma forma brutal. E fica lá aquela pobre viúva com 5 crianças pequenas. O que é que aquela igreja ia fazer? Aquela igreja tinha que socorrer aqueles irmãos. Ou às vezes tinham irmãos que eram presos e colocados no corredor da morte, aguardando apenas o dia em que seriam jogados aos leões. O que é que os cristãos faziam? Os cristãos cuidavam da família daquela pessoa. Às vezes iam até as autoridades fazer intercessão, escrever cartas, pedir que libertasse aquele homem. Às vezes eles iam consolar aqueles que estavam prestes a morrer. E tem pelo menos um relato histórico que li alguns anos atrás, de um grupo de cristãos que talvez eles, um pouco mais vultuosos no jeito de ser, eles queriam formar uma milícia para tentar salvar o crente na hora que tivesse sido para a arena. E esse servo de Deus escreveu dizendo: não façam isso, quando eu for jogado na boca dos leões, eu quero ser o trigo de Cristo mordido por aquele leão. Então não era fácil, irmãos, expressar esse tipo de amor num contexto desse. Talvez o momento mais complicado seria lidar com os traidores. Isso é uma coisa que sempre ocorre em época de perseguição, e aconteceu lá. Nós temos relatos históricos dessa época. Então você imagina o império, os perseguidores, eles capturam um crente, e esse crente, ele é torturado para denunciar onde estão os outros crentes. E ele denuncia, ele não consegue se manter por causa da força da provação, e eles encontram os outros crentes e matam essas pessoas. E de repente a perseguição dá uma diminuída, e essa pessoa cai em si, percebe o tamanho da loucura que fez, e volta para a igreja, humilhado: irmãos, me perdoem, eu pequei, eu traí vocês, eu entreguei vocês para as autoridades, eu denunciei. Só que naquela comunidade haviam filhos que estavam sem pais, filhos que estavam sem mães, cônjuges que tiveram seus cônjuges mortos de maneira brutal, por causa da traição daquele que está chegando ali humilhado. Como reagir com uma pessoa assim? Como tratar uma pessoa assim? Não é à toa, irmãos, que Pedro diz: amai-vos, amai-vos de coração, amai-vos uns aos outros, amai-vos com amor ardente, porque é muito difícil você amar alguém que traiu você. É muito difícil você amar alguém que prejudicou você profundamente, que tirou de você algo, ou alguém que você muito amava e estimava. Pedro está falando desse amor, irmãos. Ele está falando de um amor que se arrisca. Ele está falando de um amor que se expõe. Ele está falando de um amor que sofre. Ele está falando de um amor que sai do seu conforto, de um amor que se sente responsável pelos irmãos, que se incomoda quando vê os da família da fé sofrendo, e que é capaz de perdoar ofensas graves. Então não é fácil, mas a ordem aqui do apóstolo é: amai-vos. Ele prossegue a sua exposição, agora mostrando as razões pelas quais nós devemos amar. Por que devemos amar assim? Por que eu devo amar um traidor? Por que eu devo me preocupar com os outros quando a minha família está correndo risco? Por que eu tenho que ser assim? Ele continua no verso 23, agora justificando o porquê nós temos que amar dessa maneira. Ele diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então vocês foram regenerados. Vocês sabem que ser regenerado significa nascer de novo, significa ser nova criatura. E veja que ele diz que a regeneração não é uma obra que a gente faz em nós mesmos. Ele diz: fostes regenerados. Ele não diz: vocês se auto-regeneraram, porque afinal de contas ninguém tem o poder de se fazer nascer. Nascer é algo que está fora de você, é algo que acontece fora de você, você não tem controle sobre isso. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. Por isso ele diz: vós nascestes, fostes nascidos de novo, fostes regenerados. E ele diz
que essa regeneração não foi de semente corruptível, mas de semente incorruptível. E aqui ele está fazendo aquele contraste entre o corruptível, que passa, que morre, que envelhece, e o incorruptível, que permanece, que é eterno. Então ele está falando que essa regeneração, essa obra que Deus fez no seu coração, essa conversão, ela não vai mudar nunca. É como se ele estivesse fazendo um contraste com a nossa vida. A nossa existência nesse mundo é uma existência corruptível. Nós vamos envelhecendo, o cabelo vai caindo, nós vamos ficando fracos, nós vamos perdendo memória. Mas ele diz que tem uma outra existência, tem uma outra vida existente dentro de nós que é incorruptível, que ela não passa. Então nós morremos aqui nesse mundo, mas na vida eterna, no mundo espiritual e futuramente no novo céu e na nova terra, nós continuaremos vivos. Então ele diz, vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. E agora ele fala do meio. Qual foi o meio dessa regeneração? Ele diz, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então ele apresenta aqui para a gente o instrumento da regeneração. Qual é o meio pelo qual Deus regenera pessoas? É a palavra, são as escrituras. Nós ouvimos as escrituras, alguém nos evangelizou as escrituras, nós ouvimos a pregação da palavra, nós fomos colocados diante do livro santo. E a partir do momento que nós somos colocados diante da verdade de Deus, o Espírito Santo vem a nós e opera em nós a regeneração, e nós nascemos de novo. Por isso que ele diz aqui que essa palavra de Deus, ela vive e é permanente. Então essa palavra, ela tem vida em si mesma, ela é poderosa, ela não depende de agentes humanos, ela não depende da boa expressão humana, da eloquência humana, ela não depende da capacidade humana, ela tem vida por si só, ela opera apesar do mensageiro, que pode ser fraco e pode ser inconsistente. Está dizendo isso. E ele continua falando dessa permanência da palavra de Deus em nós, agora usando uma ilustração do Antigo Testamento. No versículo 24, ele faz uma citação que está em Isaías 40, versículo 6, em que ele diz o seguinte: pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aqui ele está repetindo a mesma ideia que ele disse no verso anterior, só que com outros termos, usando uma citação do Antigo Testamento. Ele diz primeiro, toda a carne é como erva. Carne aqui se refere à existência humana. E quem já andou um pouco pelo campo, né? Na cidade nós não vemos muito isso, mas você que já andou pelo campo, por aquela vegetação bem nativa, aquela vegetação que normalmente não foi muito tocada pelo homem, você vê muito aquelas ervas, aquelas plantas que crescem naturalmente no campo. E ele diz que a fragilidade da vida humana é comparada a essas ervas, que numa estação elas estão lá, mas no outro dia, se teve uma chuva muito forte, elas não estão mais. Ou se há uma mudança repentina de tempo, uma mudança de estação, ela não está mais lá. Então ele está falando que a nossa existência é assim. A nossa existência é frágil. A nossa existência hoje existe e amanhã não existe mais. O salmista disse que o tempo passa rapidamente e nós voamos. Então ele está falando que a nossa carne é como erva, mas ele diz ainda assim, a sua glória como a flor da erva. Meus irmãos, se a erva já é um tipo de vegetação muito sensível, imagina a flor dela. A flor dessas ervas do campo, eu não sei se você já viu, mas às vezes ela é arrancada com a própria força do vento. O vento baixa, aquelas florzinhas vão voando. E ele está dizendo que a glória humana é como essa flor. Então o que é a glória humana? São todas as realizações que a gente faz nesse mundo. Tudo aquilo que faz as pessoas te admirar, tudo aquilo que enche o seu coração de satisfação, tudo aquilo que faz com que as pessoas olhem para você e aplaudam você. Para alguns
é a beleza, para outros são o próprio poder, as conquistas, o dinheiro que acumulou. Deus está dizendo aqui através do apóstolo Pedro, é como flor do campo, que às vezes basta um vento batendo e levando e se tornando tudo vazio. Ele diz, a erva seca, a flor cai. Então ele está falando que tanto a pessoa humana, como as realizações humanas, são passageiras, não perduram, elas não aguentam as grandes mudanças da vida. Tudo que nós construímos, tudo que nós fizemos, toda a nossa juventude, todo o poder, toda a riqueza que nós acumulamos nesse mundo, tudo é passageiro, tudo é como a erva. E ele faz o contraste no versículo 25 com a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, enquanto essa nossa existência é tão frágil, enquanto as nossas realizações são tão passageiras, tem algo permanente em nós, a palavra de Deus que foi implantada em nós. Ele diz, esta palavra de Deus que nos foi evangelizada, essa sim é permanente. Essa palavra que foi colocada dentro do seu coração, ela tem vida, ela não passa, ela é eterna. Ela vai prevalecer quando os anos mudarem a sua aparência. Ela vai prevalecer quando você não tiver a mesma beleza e o mesmo vigor. Ela vai permanecer quando você um dia partir desse mundo e ninguém mais lembrar de você, ninguém mais aplaudir o que você fez nesse mundo. Essa palavra ela vai permanecer. Irmãos, o que tudo isso que nós falamos aqui tem a ver com o mandamento de amar? Porque vocês lembram que o tema do parágrafo é o amor aos irmãos. Mas o que esse amor aos irmãos tem a ver com essa regeneração, com essa transformação, com essa palavra que habita em nosso coração? A conexão é bem simples. Ele está dizendo, irmãos, que no momento em que nós cremos no Senhor, a palavra de Deus foi implantada em nós. O Espírito Santo colocou a palavra de Deus no nosso coração e nos fez nascer de novo. E essa palavra que foi implantada dentro de nós, nos uniu tanto a Cristo como aos nossos irmãos. E você precisa lembrar disso, que quando você se converteu, você foi unido tanto a Jesus, como você foi unido à pessoa que está ao seu lado, ou que está em toda a bancada dessa igreja. Você passou a fazer parte de uma família, a família da fé. A única família que você vai ter, quando um dia você passar desse mundo para a glória. Porque é bem possível, eu espero que não ocorra, mas é bem possível que algumas pessoas que hoje você chama de irmão, você chama de irmã, você chama de pai, você chama de primo, é bem possível que algumas dessas pessoas que são família sua aqui na terra, não serão família sua no céu. Mas nós, quando cremos em Jesus, nós fomos unidos nessa família espiritual. Então, uma vez que nós somos unidos a Jesus, nós temos uma identificação, nós temos uma ligação, todos nós fomos ligados à videira, essa seiva da videira está correndo nos ramos que somos nós. Logo, o que se espera? Que esse amor de Jesus, que flui em nós, flua também nos nossos relacionamentos como irmãos. Pedro está tratando isso como sendo uma consequência lógica da salvação. Você foi salvo, então você vai amar. Você foi colocado na videira, então essa seiva espiritual da videira vai correr nos seus membros espirituais e você vai se conectar com o seu irmão. Então, no final das contas, por que nós temos que amar? Nós temos que amar porque nós nascemos de novo. Nós temos que amar porque nós somos colocados numa família espiritual, na única família que vai permanecer durante toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, dessa forma nós fechamos aqui o primeiro capítulo. Do verso 1 ao verso 12, Pedro fala sobre a salvação. Do verso 13 ao 22, ele apresenta o primeiro resultado da salvação, a santidade. E do 22 ao 25, o segundo sinal da salvação, o amor aos irmãos. Pois bem, uma pergunta muito simples que nós temos levantado ao longo dessas mensagens é que essa pergunta nos coloca diante de uma questão: como é que eu sei se eu sou salvo? Ele começou os primeiros
versículos apresentando a grande salvação que nós temos em Jesus. E você pode ler esses primeiros 12 versículos e pensar: como é que eu sei que eu sou participante disso aqui? Como é que eu sei que eu fui regenerado? Como é que eu sei que eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo? Como é que eu sei dessas coisas? Como é que eu posso ter uma prova na minha vida que me garante que eu sou do povo de Deus, que eu sou salvo por Jesus? A resposta está no texto. Você ama? Você ama o seu irmão? Você ama os seus irmãos? Amar é o fruto de quem nasceu de novo. E eu estou falando isso, meus irmãos, para dizer a vocês que não amar aos irmãos é uma coisa muito séria. Não amar o seu irmão, a sua irmã, é algo que coloca você numa posição muito complicada. Porque é como se através do seu gesto de não amar, você estivesse desmentindo a sua salvação. Além de entristecer o Espírito Santo e quebrando a sua comunhão com o Senhor. Então eu não posso achar que romper com um irmão na fé, me distanciar de um irmão na fé, dizer que com esse aqui eu não falo, com esse aqui eu não me relaciono, esse aqui eu não quero nem conversa. Você não pode tratar isso como sendo uma coisa normal, porque isso te coloca diante de verdades bíblicas que te jogam contra a parede. E aqui eu espero sinceramente que o Espírito Santo te faça ver isso. Vamos olhar 1 João capítulo 4. São versículos simples. Uma das coisas que eu gosto muito dos escritos de João, porque João é muito simples em suas colocações. Então 1 João 4, verso 8. Olha o que ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O argumento de João é simples. Deus é amor. Quando nós nos convertemos, nós somos unidos a Deus. Se eu fui unido a Deus, é óbvio que o amor de Deus vai fluir em mim. E se o amor de Deus está fluindo dentro do meu coração, esse amor vai se espalhar entre todas as pessoas, entre todos os meus irmãos na fé. Por isso ele está dizendo: se você não ama, você não conheceu a Deus. Você não conheceu, você pode saber informações a respeito de Deus, mas você ainda não experimentou o poder de Deus dentro do seu coração. No capítulo 3, versículo 14, olha o que ele diz. Mesmo livro. Olha aqui como ele coloca como uma prova de salvação. Ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Sabe o que significa passar da morte para a vida? É ser regenerado, é ser nascido de novo, é sair do estado de morte espiritual para a vida espiritual. Ele diz: nós já sabemos que já passamos da morte da vida. Como é que eu sei que eu passei da morte para a vida? Ele responde: porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você está percebendo como é sério você romper com as pessoas? Você está percebendo como você interromper relacionamentos coloca você numa posição muito complicada diante de Deus? Porque as Escrituras questionam a sua salvação. As Escrituras questionam se de fato você é participante de Cristo Jesus. Tem efeitos espirituais você romper com as pessoas. Isso afasta você do Senhor. E meus irmãos, vamos lembrar de uma coisa. Quando Pedro disse assim: amai-vos uns aos outros, ele não estava inventando um mandamento novo, definitivamente. Olha João capítulo 13, versículo 34, e você vai ver de onde Pedro ouviu isso, que aqui ele não está inventando. Inclusive ele estava presente no momento em que isso aqui foi dito. João 13, versículo 34. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos, e logo depois de lavar os pés dos seus discípulos e dar aquela grande lição para eles de humildade, ele diz assim no verso 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vocês estão entendendo de onde Pedro ouviu? Pedro estava presente quando isso aqui foi dito.
Pedro, inclusive, foi um dos que no dia não queria que Jesus lavasse os pés dele. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus diz: ó, se eu não lavar seus pés, você não tem nada a ver comigo. Então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo, né? Jesus: calma, Pedro, só basta os pés, lavou os pés, você já é meu. Então ele ouviu esse mandamento, ele não está criando uma doutrina nova. É uma ordem, irmãos. Vocês estão vendo? O texto diz: um novo mandamento eu vos dou. Sabe o que Jesus está dizendo? Que amar não é opcional. Você não tem o direito de escolher. Você não tem direito de selecionar. Esse aqui eu amo, esse aqui eu quero longe. Você não tem esse direito, porque é uma ordem. E quando Deus nos dá uma ordem e nós desobedecemos, desobedecer a ordem de Deus é pecado. Tudo bem, João? Pecado, não é? E sabe o que esse mandamento proíbe? Esse mandamento, amai-vos uns aos outros, ele tem uma série de proibições embutidas nele. Ele proíbe você se afastar de alguém porque você não gosta da pessoa. Sabe aquele negócio, você olhar para alguém: eu não fui com a cara dessa pessoa. Mas o que as pessoas não fez? Não fez nada, mas não bateu. Não deu química, né? A moda hoje é dizer: não deu química. Você não tem direito de fazer isso. Você não tem o direito de se intrigar de alguém porque alguém te feriu. Você não tem o direito de guardar rancor. Fez isso comigo, olha, não esqueço, viu? Memória de elefante. Não esqueço. Tratar mal uma pessoa, ignorar, passa por alguém, vira a cara, vai para o outro lado, faz de conta que não viu. Chega o momento de cumprimentar os irmãos na hora do louvor: não, daquele lado da bancada ali eu nem vou. Você não tem direito de fazer isso. Você não tem o direito de evitar as pessoas. Você não tem direito de falar mal das pessoas. Tudo isso é desobediência desse mandamento aqui. Aí você pode estar de repente pensando consigo mesmo: mas eu não consigo, é um negócio mais forte que eu. E eu quero dizer que se você der esse tipo de desculpa, isso é uma desonra a Deus. Porque Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos ligou uns aos outros, Ele nos faz produzir fruto, e a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Portanto, a questão não é que você não consegue, mas é porque você não está permitindo que Deus opere no seu coração. Você não está permitindo que o Espírito Santo controle a sua vida. Lembre-se disso, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que tem implicações espirituais para você, tem implicações nas suas orações. E eu espero que Deus te faça perceber isso hoje à noite. Vamos lembrar também, irmãos, que esse amor que a Bíblia fala, esse amor que Jesus falou, que o apóstolo Pedro falou, ele é um amor marcado por ações, por atitudes. Ele é um amor concreto. Ele não é um mero sentimento. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, muito conhecida a passagem, ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, o amor não é soberbo, ele não é inconveniente, ele não procura os seus interesses, ele não se ressente, ele se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Sabe o que isso significa para você? Significa que em alguns momentos haverá uma contradição dentro de você, entre o que você sente e o que você faz, e nisso também expressa o nosso amor. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que algumas vezes você vai olhar para uma pessoa, você vai se aproximar de uma pessoa, e a sua vontade de agarrar no pescoço daquela pessoa e apertar, todas as partes do seu corpo estão clamando para que você faça isso, mas você vai olhar para aquela pessoa, vai olhar e dizer: é meu irmão, é minha irmã, é alguém por quem Cristo morreu, faz parte da família espiritual. Então, mesmo eu estando ferido, mesmo eu estando machucado, mesmo eu estando magoado, mesmo estando sangrando por dentro, eu vou tratar bem essa pessoa, eu vou orar por essa pessoa, eu vou procurar me aproximar dessa pessoa, eu vou ser manso, eu vou ser generoso. E você pode dizer: mas pastor, isso não é hipocrisia? Eu não estou fingindo. Não é hipocrisia. Isso chama-se mortificar a carne. Isso significa que você está dizendo para si mesmo que obedecer a Deus é mais importante do que seguir o seu coração pecaminoso.
seguir os seus sentimentos que não são confiáveis. É como se você estivesse dizendo assim: entre seguir os meus sentimentos, seguir a minha vontade e obedecer o mandamento do Senhor, eu fico com o mandamento do Senhor e os meus sentimentos que Deus transforme. E eu quero te dizer que isso honra a Deus. E à medida que você toma a decisão de obedecer esse mandamento, de fazer a vontade de Deus, mesmo rasgando seu coração por dentro, Deus vai honrar esse seu esforço. E você vai perceber que à medida que você vai honrando a Deus e fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando dentro do seu coração, vai mudando os seus sentimentos, e pode ser que daqui a algum tempo você se surpreenda, descobrindo uma pessoa amada, uma pessoa alegre em Cristo Jesus. É um amor concreto, irmãos. É um amor, diz a Bíblia, sacrificial. Ele é ágape, ele é incondicional. É um amor que não se ressente quando não é recompensado aqui na terra. Ele é um amor que não está buscando reconhecimento das pessoas, que não está buscando aplausos. É uma doação, em que você busca o bem do outro. E lembre-se que esse processo, às vezes, é um processo dolorido, é um processo que causa sentimento de dor no coração, mas isso honra a Deus. Então esse amor, ele envolve exposição, ele envolve riscos, ele envolve dor, ele envolve decepções, mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, que vale a pena amar assim. É esse amor que lança fora todas as tensões, é esse amor que derruba barreiras, é esse amor que constrói pontes, que põe fim à inimizade e arranca a raiz de ódio do coração. Meus irmãos, essa noite, vamos clamar ao Senhor para que Ele enche o nosso coração com esse amor. Vamos pedir para que Ele enche o nosso coração, porque só Ele pode nos dar. Ele é a fonte desse amor. Eu quero te dizer que esse amor não existe em você, você não nasceu com ele. Esse amor não vem do nascimento humano, ele vem do nascimento espiritual, da regeneração. E Deus é a fonte dele. Você pode estar ouvindo tudo isso dizendo: oh, eu até concordo, pastor, porque está na Bíblia, mas é impossível para mim. Não é impossível. Você recebeu Cristo, você tem o Espírito de Deus no seu coração, e você pode clamar ao Senhor que Ele te dê esse tipo de amor. Senhor, eu quero esse fruto, eu quero viver isso aqui na minha vida, eu quero viver isso na minha casa, eu quero viver isso nos meus relacionamentos, eu quero viver isso na igreja. Então, caminhando aqui para as minhas conclusões, eu tenho 3 conselhos finais e depois uma palavra de encerramento. Primeiro conselho, diante de tudo que nós vimos, irmãos, da ordem do Senhor, do amor que nós temos a Jesus, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender da raiva, do rancor, da falta de perdão. Vamos nos arrepender de termos rompido relacionamentos com irmãos na fé. Vamos nos arrepender de termos nos distanciado de algumas pessoas da família da fé porque nos fizeram algo que não gostamos. Vamos nos arrepender, vamos pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, tem misericórdia, eu sei que isso que eu estou fazendo é errado, eu estou agindo o oposto daquilo que o Senhor requer de mim, dá-me do teu Espírito. Em segundo lugar, vamos procurar reconciliação, construir a ponte novamente, mesmo que você tenha sido a parte ofendida. Na cultura que nós vivemos, é comum que a parte ofendida se retraia e fique aguardando o ofensor vir a você. Mas na cultura das Sagradas Escrituras diz: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu estou citando Mateus 18:15. Então, mesmo que você foi a parte ofendida, isso não tira de você a responsabilidade de buscar reconciliação. E Jesus ensinou como tem que ser. Jesus disse que você tem que buscar ganhar o seu irmão. Isso já ensina muito sobre a maneira de abordar. Não é você chegar: olha, você acabou comigo, você me destruiu, você sempre me tratou mal, você não olhou para minha cara, você torceu o beiço quando eu passei, você não apertou minha mão, você falou mal de mim. Não é isso.
Jesus está dizendo que você tem que ir lá para ganhar, para conquistar. A ideia é que você vai conversar com aquela pessoa para torná-lo seu amigo, seu irmão daquele dia em diante. Então procure reconciliação. E segundo e terceiro lugar, aproxime-se. Busque proximidade das pessoas. Sabe aquelas pessoas que às vezes você tem dificuldade de lidar? Sabe aquelas pessoas que às vezes nem fizeram uma coisa errada contra você, mas parece que tem uma coisa no temperamento daquela pessoa que distancia você. Busque se aproximar. Busque, vai até lá. Entenda que tem algo que liga vocês: a fé, a regeneração, a palavra de Deus, que vocês são parte do novo nascimento. Alguns anos atrás eu escutei alguém dizendo assim, no meio de uma controvérsia, essa pessoa olhou para o outro e disse assim: ó, eu nunca mais quero olhar para a tua cara, nós vamos só nos encontrar no céu, porque aqui na terra não dá para a gente conviver, definitivamente. Pelo menos disse que queria se encontrar no céu, né? Porque tem uns que querem até abdicar do céu, dizer, eu prefiro ir para o inferno do que viver com esse aqui no céu. Mas vamos lembrar disso, irmãos. Eu quero concluir essa noite falando comigo, que sou pastor, e com os irmãos que estão aqui na igreja, que são candidatos ao ministério. Tem vários de vocês que têm conversado comigo, pedido para orar, por terem desejos de ser pastores e serem missionários. E eu quero encerrar lendo com vocês João capítulo 21, versículo 17. E aqui eu estou falando com todos que estão no ministério, que amam o ministério e que se sentem vocacionados pelo Senhor para a obra ministerial. João capítulo 21, verso 17. O contexto aqui é aquele encontro de Jesus com o apóstolo Pedro, logo depois do episódio da traição. E Jesus já havia feito 2 perguntas a ele. E no verso 17 diz: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Todos aqueles que amam o ministério, desejam o ministério, se sentem chamados para servir a Deus na obra de alguma maneira, todos nós precisamos nos sentir parte dessa passagem. Todos nós somos chamados a amar, mas aquelas pessoas que estão exclusivamente no ministério têm uma maneira muito singular de expressar o seu amor por Jesus, apacentando as ovelhas de Jesus, amando as ovelhas de Jesus, tratando cada uma delas dentro dos seus próprios processos, amando aquelas ovelhas que te trazem muita alegria, mas amando também muito aquelas que às vezes te fazem derramar lágrimas, aquelas que te dão muitas alegrias espirituais, mas aquelas ovelhinhas também que vivem sempre nos limites do pecado e que às vezes nos entristecem, aquelas que nos dão presentes no dia do aniversário, aquelas que falam mal de nós. Amamos a Jesus, então vamos amar essas pessoas. Foi isso que Jesus exigiu de Pedro para ele ser um pastor. Hoje nós exigimos seminário, ter eloquência, uma boa formação teológica, ter carisma. E eu não estou falando necessariamente contra essas coisas, mas estou dizendo que a única coisa que Jesus exigiu, amor por Ele. Ame a Jesus, que você vai amar as ovelhas de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de mim como pastor, e que Ele me ajude a amar o meu Salvador todos os dias, para eu poder amar vocês de uma maneira adequada. E vamos lembrar, irmãos, desse mandamento do Senhor: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Que Deus nos abençoe e que Ele enche o nosso coração de amor. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor.
nós reconhecemos que esse mandamento está muito além da nossa capacidade. Quem é, Senhor, que é bom o suficiente para uma coisa dessa? Quem é que pode levantar a sua voz e afirmar que ama os irmãos com amor ágape? Quem é que pode? O Senhor sabe o nosso coração. Nós somos egoístas, nós somos ressentidos, nós guardamos mágoa no coração, nós separamos e nos distanciamos daquelas pessoas às quais não gostamos. O Senhor nos conhece, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos obedecer a Tua palavra, e nós gostaríamos de sentir o poder dessa regeneração operando dentro de nós. Nós gostaríamos, Senhor, de fato, de sentir o amor de Cristo fluindo em nós, e que nós, de tal maneira que nós sejamos capazes de amar até aqueles que nos traem, seguindo o exemplo de Jesus, que amou Judas Iscariotes, mesmo sabendo da sua traição. Nós queremos esse tipo de amor, Senhor, esse amor profundo, ardente, de coração, como diz a Tua palavra. Nós queremos viver, sentir, experimentar esse amor em nossos relacionamentos, exclusivamente com aquelas pessoas que não gostamos, que temos dificuldade de conviver, que às vezes são ríspidas conosco. Nós queremos amar essas pessoas também, Senhor, mas nós precisamos de Ti, e é por isso que essa noite nós clamamos pela plenitude do Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo nos encha, que Ele controle a gente, que Ele medie os nossos sentimentos, que Ele encha o nosso coração de amor, de tal maneira que nós nos arrependamos de todas as pessoas às quais rompemos, e que imediatamente nós procuremos reconciliação, proximidade. Nós oramos, Senhor, confiados na Tua graça, e pedindo que o Senhor opere isso dentro de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.